Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22 Rede TV, programa Conexão Poder, nesse domingo 12 de junho de 2016, Dia dos Namorados, noite do Dia dos Namorados, não é? Hoje, Conexão Poder recebe o secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, que já foi da CEPLAN, Secretaria de Planejamento. Hoje aqui responde às questões relacionadas à SEDUC. Aí eu estou falando de corrupção na SEDUC, parcerias público-privadas, RGA, greve dos servidores, entre outros polêmicos assuntos. O Conexão Poder só está começando. Marco Aurélio Marrafon chegou em Mato Grosso ainda criança. Com doutorado em Direito do Estado, ele atuava como consultor jurídico no Senado Federal, antes de integrar o staff do governador Pedro Tax, já no início desta gestão. Como secretário de Planejamento, ele foi um dos responsáveis pela elaboração da reforma administrativa do Estado e da polêmica Lei Orçamentária Anual. À frente da pasta da Educação, ele enfrenta o desgaste de um escândalo de corrupção em licitações da pasta e tem administrado a crise criada pelo movimento contrário à gestão das escolas por meio de parcerias público-privadas. Pois bem, aqui no Conexão Poder de hoje, eu tenho ao meu lado para me ajudar a fazer as questões ao secretário Marrafon, a Ana Maria Ferreira, minha colega jornalista. Bem-vinda. Boa noite, Paulo. Boa noite ao seu público que nos acompanha. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado por estar aqui conosco. E também o nosso colega jornalista Teonas, também conhecido como Theo Menezes, o Theo, dono do site Fato e Notícia, www.fatoenoticia.com.br, mais uma vez conosco. Obrigado, Theo. Obrigado, Paulo. Obrigado, por secretário. Ter vindo aí para ajudar a enquadrar esse rapaz aqui. Secretário Marrafon, bem-vindo mais uma vez. A outra vez que o senhor esteve aqui, a última pelo menos, não é? Era como secretário de Planejamento, agora como secretário de Educação. A primeira pergunta: o senhor só foi chamado para ser secretário de Educação porque houve um burburinho negativo que acabou arranhando a imagem do governo, que até então não havia registrado nada de corrupção em sua gestão, no governo Pedro Tax. Acabou aparecendo essa questão aí da corrupção e o senhor foi chamado. E agora eu pergunto, abrindo essa entrevista aqui, o que tem de apurado até esse exato momento? Não é? Afinal de contas, houve a abertura aí também de uma comissão interna para se verificar o que houve, além daquilo que já vem sendo apurado pelo GAECO. Boa noite. Tem novidade nessas investigações aí? Boa noite, Paulo. Boa noite, Theo. Boa noite, Ana. Boa noite a telespectadora que nos acompanha. E realmente esses assuntos são muito polêmicos, a gente tem que vir a público e deixar de maneira muito transparente, conversar de maneira muito leal, porque efetivamente a gente tem detectado que havia problemas naqueles contratos e havia problemas que precisavam ser apurados, né? A ação dos órgãos de controle foi muito importante, o grupo de combate ao crime organizado, o GAECO, fez um trabalho de muito nobre, de muita eficácia, e a gente agora percebe o seguinte, que dos 16 contratos que inicialmente estavam previstos na Rêmora, né, o índice de execução financeira foi muito baixo, né, chegando em torno aí de 1,5 milhão, 1,6 milhões, ainda está fechando os números corretos, o que indica uma situação em que nós vamos agora, passo seguinte, se debruçar sobre cada caso, conversar com os órgãos de controle. Eu devo ir semana que vem, a partir de segunda-feira, ao GAECO, conversar com o pessoal do Ministério Público, analisar, levar esse material que foi apurado nas auditorias para contribuir com as investigações. Acho que um diferencial muito importante a deixar claro em toda essa situação foi a rapidez com que o governador Pedro Tax agiu. Em menos de 4 horas já tinham sido tomadas providências fortes, a Controladoria já estava acionada, a Procuradoria do Estado também, já havia o secretário do Gabinete de Governo, o secretário José Alindo interino, ajudando a coletar todo o material, a entregar tudo de maneira absolutamente transparente. O senhor está falando a partir de amanhã, segunda-feira, não é? Exato. E então significa dizer que esse trabalho apurado pela comissão já está pronto? Nós temos um primeiro termo de entrega. Então, esse primeiro termo de entrega fez uma análise da situação de cada contrato, o status em que ele estava e também o índice de pagamento das medições. Então, a gente tem 11 obras que existem medições, ou seja, foi construído algo, mas não foi pago nada. E temos algumas, salvo engano, 5 obras em que houve pagamentos e liquidação. E essas liquidações ficaram em torno de 1 milhão, 1 milhão e 500
R$1.000. Ana Maria, Theo, esteja à vontade. Secretário, diante dessa situação toda que envolveu esses escândalos com a SEDUC, eu pergunto o que a Secretaria vai fazer ou que medidas ela assumiu para evitar novas fraudes? A ideia é que a parte técnica do orçamento, pagamento, etc., ele não tenha contato com o público externo. Então a gente tem, eu já pedi para esse contato com a Sérgio para recuperar justo o controle de entrada da Secretaria, e aí sim, tem uma parte de atendimento ao público. Essa parte tem que ser muito de gente de confiança, muito especializada, justamente para analisar as demandas, verificar os pedidos que são feitos de pagamento. Isso é normal, tem uma demanda muito grande por isso, ou seja, quem faz obra quer receber e é justo que receba dentro daquilo que está correto e legal, mas não pode ter contato com as áreas fins, as áreas mais parte técnica. Então a gente já está promovendo isolamento, estabelecendo procedimentos claros para que, se o pagamento não trava, não tem por que oferecer a vantagem. Então a burocratização ela é muito ruim, porque ela leva a uma estrutura em que favorece o surgimento de corrupção, jeitinhos, etc. Se o pagamento anda e tem prazos para serem efetuados, ordem cronológica, que já é uma determinação do governador, aí então a gente começa a aliviar toda essa pressão pelo mal feito. Secretário, como o senhor disse, em breve deve ser anunciado o resultado desse trabalho, né? Isso. Se ficar comprovada a inocência do secretário Permínio, ficou alguma coisa combinada entre o senhor, ele e o governador, de um eventual retorno dele para o governo ou para a secretaria? Não tem nada combinado nesse sentido. Né? A gente já percebeu que não houve, né, até onde chegou o secretário Permínio, não foi denunciado, então também não aparecem indícios nas auditorias de envolvimento direto, mas aí a decisão... Então, esse então já é um dado que foi apontado também na auditoria. Eu sei que o Ministério Público não denunciou formalmente o Permínio, então o trabalho da auditoria também confirma essa informação? Nós não chegamos, como eu disse, foi um primeiro termo de entrega, então a gente não chega na análise dos responsáveis, a gente faz análise numérica, isso foi o que foi entregue até agora. O passo seguinte é verificar duas coisas: superfaturamento e também se é possível apurar já as responsabilidades. O que já havia sido feito era a abertura dos procedimentos dos PADs, procedimentos de investigação administrativa, em relação àqueles que foram denunciados e os envolvidos, mesmo aqueles que já estavam exonerados. Até porque o Estado deve buscar ressarcimento naquilo que for apurado como indevido. Mas, secretário, queira ou não queira, pelo menos 16 obras estão paradas, não é? Por conta dessa decisão do governador, por conta desse processo de investigação interna, processo interno. E aí, até quando, a partir da próxima semana, a partir de amanhã, por exemplo, de posse desse resultado da comissão lá, já se pode startar para que recomecem essas obras aí? Sim, nós temos vários casos, então cada caso tem que ter um tratamento diferenciado. Então vamos lá, aqueles casos em que houve o contrato, mas não se iniciou a obra, rescisão imediata. Isso já está decidido internamente e nesses casos então a gente vai ter que analisar dois fatores. Com o atraso oriundo da própria operação, da própria investigação, se tornou uma situação emergencial ou pode esperar o tempo da licitação. Então, podendo esperar o tempo da licitação, nós vamos imediatamente abrir uma nova licitação. Não podendo abrir, aí sim a gente vai ter que pedir autorização para contratação emergencial, porque existem situações em que os alunos efetivamente precisam da sala de aula ou as condições de reforma e construção da própria escola são muito precárias. Então você precisa resolver imediatamente. Como eu digo, o tempo da vida não é o tempo do Estado, né? Então o Estado precisa acompanhar o ritmo da vida moderna, que é um ritmo muito mais intenso. Os outros casos são casos em que houve pagamentos, aí tem medições para novos pagamentos. Aí nós vamos ter que analisar, olha, se houve pagamento, qual o montante apurado, que se for algum achaque ou em relação aos empresários. Aí então descontar isso e pagar na justiça. Porque, como gestor público, eu não vou dar uma ordem de pagamento num contrato que está sob questionamento. É preciso dizer que o processo ainda precisa caminhar, não há condenações. Há uma denúncia, uma investigação e presos preventivos. Então, neste caso, de havendo pagamentos, vamos fazer os devidos descontos de ressarcimento, já vamos segurar esse recurso e vamos depositar em juízo eventual atrasado que tenha ficado. Então, aí nós vamos analisar, neste quesito, se vale mais a pena uma nova emergencial para poder resolver o final da obra ou, caso haja autorização judicial, que se continue e termine a obra nessas que estão para acabar.
E naquelas que estão no meio termo, aí provavelmente a solução vai ser rescisão imediata e nova licitação, ou mesmo, alguns casos que a gente tem pensado uma alternativa, chamar aí a comunidade escolar para participar numa modalidade de contratação diferenciada. Bom, eu tenho comigo uma opinião, é o seguinte, a minha opinião sobre isso aí, né, até como jornalista, é o seguinte: o governo do Estado, na gestão do Pedro Taques, poderia ter evitado esse tipo de problema, que foi o registro de corrupção na sua gestão, se no começo da gestão, no começo do governo, checasse as empresas prestadoras, as empresas, né, as empreiteiras, enfim, as que já tiveram, naquela ocasião, que já tinham registro de problemas de licitação, empresas do governo passado, que hoje é taxado pelo atual governo como governo problemático, corrupto. Se aquelas empresas que estavam lá, algumas delas estavam lá no Silval, não estivesse aqui com Pedro Taques, talvez a gente não teria registro de corrupção no governo Taques, ou teria? O grande problema disso é a impossibilidade jurídica, né? O processo judicial, ele tem vários trâmites, tem um devido processo legal, e isso faz com que nenhuma delas que participou tenha condenações anteriores. Então a gente suspeita e vê os indícios em alguns cantos, mas daí aprovar para impedir uma empresa participar do certame licitatório tem um trâmite muito grande. Uma barreira jurídica. Então como a licitação ela prevê ampla concorrência, até para disputar o preço, enfim. Ainda que é preciso também dizer que os preços da SEDUC eles são tabelados, eles têm uma tabela própria de acordo com o tipo de construção, areia... Mas não tem a lei anticorrupção agora, que inclusive tem seus itens lá na... Exato, e aí agora a gente pode investir mais fortemente em políticas de compliance, que já havia sendo feito, né? Então, o problema maior era esse, era como estabelecer, dizer, olha, o suspeito que determinada empresa, né, não esteja atuando de maneira idônea. E dessa suspeição eu não posso impedir a participação na licitação. Então isso é uma coisa muito recorrente, isso é um problema muito grave, um problema que é oriundo da própria estrutura do direito brasileiro. Agora, com a implantação de medidas de compliance, a gente está fortalecendo esse lado, a gente vai ter que criar selos de qualidade, as empresas que cumprem determinados requisitos, mesmo no relacionamento entre os agentes públicos e os agentes privados, aí a gente imagina que pode dar uma amenizada na situação. Mas, em tese, quem não está condenado, né, a não ser que seja proibido de contratar com o serviço público, ele poderia participar. Eu tenho comigo também uma outra opinião. Eu estou cheio de opinião hoje aqui. Bom, o André não vem, aí o dia que o André não vem, eu aproveito para opinar também aqui. Né? Já que quando ele está aqui, eu não posso opinar, mal posso falar, né? Eu tenho que... Agora aproveito que é âncora. O Marrafon no governo... O secretário Marrafon, para mim, ele é o queridinho do governador. Isso ninguém tira da minha cabeça. O governador, inclusive, disse, secretário... Atuava assim, com ele no Senado. Por essa questão aí né, que teve aí da corrupção lá na SEDUC, ele disse assim, ó... para as batalhas mais difíceis, os melhores soldados, se referindo a Marrafon, e o senhor acabou sendo designado, deixando a CEPLAN para ir para a SEDUC, não é? O Theo perguntou aqui sobre a possível arranhura na imagem do governo legalista, honesto, que sempre foi a imagem do governador, quando foi senador, também Pedro Taques, não é? Mesmo com isso, mesmo tem agido em 4 horas, quer dizer, esse lema, por exemplo, já tem que ser, já não se fala esse lema com tanta vontade, assim, com tanta tranquilidade, ou fala? Eu acho que fala. Acho que a gente tem feito um governo absolutamente transformador, a gente tem bloqueado inúmeros malfeitos durante toda a história. Mas não está manchado já com esse negócio, mesmo tendo agido rapidamente? É que aí tem que lavar, né? Tem que resolver. Acho que as coisas... O governo ele é muito complexo, ele é muito grande, e a postura do governador é sempre muito dura e incisiva nisso. Então, a diferença do tratamento que é dado a diversos casos de relacionamento com empresários, de relacionamento com os próprios setor produtivo e com qualquer agente que possa querer o mal lá dentro, é muito grande. Quando a gente fez todo aquele processo para verificar os contratos, levantamos lá 1 bilhão de problemas em auditorias, estava 20% de 5 bilhões de contratos auditados. Quando a gente leva a reforma administrativa e economiza 28%, isso só acontece porque nós fomos a fundo no controle até da pequena corrupção. Né? Quando havia o caso
do escândalo de combustível, gastavam 3 milhões de litros por mês, quando só tinha 1 ou 2 patrulhas rodoviárias, e a gente gasta 200 mil. Então essa economia que é feita é do controle das diárias, é do controle da pequena corrupção que leva um combustívelzinho, é do controle da pequena corrupção que vai levar caneta. Então desde baixo até em cima mudou muito. E essa cultura de transformação é uma cultura que vem através de estabelecimento de procedimentos, né? O modelo de gestão que nós implantamos, ele é um modelo que tem um controle a partir de um órgão central que agora já foi licitado e deve ser implantado no gabinete do governador para que eu saiba o CPF do sujeito. Então, o que havia muito fortemente era que não havia processos e procedimentos internos. Existem casos, daí porque até a demora às vezes em alguma licitação, em que servidores não sabiam fazer uma TR, né, um termo de referência para uma licitação, de tanto que recebia TR já pré-prontas. Então a gente tinha que fazer curso, a escola de governo trabalhou muito bem para ensinar a fazer TR. Então o nível de mudança no trato com a coisa pública, ele é absurdamente mais republicano, mais transparente e mais limpo do que no passado. Bom, eu vou para o intervalo comercial, não é? A câmera é aquela lá. Eu vou para o intervalo comercial e deixo uma pergunta para o senhor responder no início do próximo bloco, que é, hoje, domingo, dia 12, pelas minhas contas aqui, 24 escolas estão tomadas por estudantes que são contrários às parcerias público-privadas, às PPPs, que, segundo muitos deles, o governador Pedro Taques estaria enfiando goela abaixo as PPPs no ensino de Mato Grosso. O secretário Marrafon responde no instante só, após o intervalo comercial. Estamos de volta, gente, aqui com a Conexão Poder, conversando aqui com o Marrafon. Hoje, dia 12, considerando aí que ele está na SEDUC, respondendo desde quando? 23 de maio. É mais de uma escola por dia tomada pelos estudantes contrários às PPPs, que essa é a questão que eu deixei no bloco passado, que se esclareça mais esse assunto aí antes de colocar para que se execute, secretário. Isso é próprio do processo das PPPs. Por quê? Você precisa fazer um primeiro ato de chamamento público, que é um ato formal, e esse ato público é transparente. O que nós desenvolvemos até agora foi o mero esboço de uma proposta que a gente chama de uma PMI, que é um procedimento de manifestação de interesse. Uma vez que você faz um primeiro chamamento público, você pode autorizar, entre as candidatas que se habilitarem, uma parceira privada a desenhar o projeto. Então, o que nós fizemos? Um estudo preliminar e fizemos um chamamento público. Quando sai esses atos publicados no Diário Oficial e na transparência, né, confunde-se o rito com o rito da Lei 866 de licitações normal. Então, tem-se a impressão, com essa confusão, de que já iria ser imposta, de que aquele edital já era um edital de licitação. E não era. Não é isso, não é um edital de licitação. Aquele edital que sai é um edital de proposta de modelagem de um projeto. Então nós temos aí, ele tem um prazo de 120 dias, que é o prazo que se iniciam as audiências públicas. Para quê? Para avaliar se a comunidade escolar quer esse projeto, qual o nível de serviço que ele vai entrar, quais escolas entrarão, então se será só construção, se será só reforma. Então, por conta da natureza jurídica dessa estrutura que a lei das PPPs determina, deu-se a impressão de que não foi dialogado. Mas é preciso dizer, o edital de uma PMI não é o edital de licitação. Então agora, durante 4 meses, o que se faz? Audiências públicas, debates, aí termina em 120 dias o projeto. Aí faz o projeto. Aí tem novas consultas públicas, dessa vez para aprovar o projeto que foi feito. Esse processo foi feito no ganha-tempo. Nesse ganha-tempo, que agora está em licitação. Só então, com o projeto aprovado em consulta pública, haverá consulta na Assembleia, haverá consulta no site Participação Social da CEPLAN, no site da SEDUC, há uma hashtag Minha Escola Melhor, justamente para pegar essas sugestões da comunidade. Aí então, quando o projeto é aprovado, que faz-se o edital de licitação. Tanto que o prazo médio de uma parceria público-privada no Brasil é mais de 600 dias. Com muito esforço e corte de etapas burocráticas, que não são obrigatórias, nós estamos trazendo para 400 dias. Então, nós estamos falando de um projeto que apenas começou agora, em tese, começa toda agora a parte de audiências públicas e agora é a hora de debater mesmo. Então há ainda muita incompreensão e há coisas que podem ser, sim, aperfeiçoadas. Mas isso vem no processo natural da parceria público-privada. Passados 120 dias, temos um projeto. A hora que temos um projeto, nova consulta pública para validar esse projeto. Uma vez aprovado, aí sim vai para a licitação, que só ocorrerá em 2017.
se ocorrer. Secretário, então, a que o senhor atribui, se não a falta de diálogo, essas ocupações? O senhor concorda com governadores também, que é uma motivação política nesse caso? Eu atribuo isso a um caldeirão de situações em que havia. Nós temos escolas com déficit de estrutura, nós temos problemas de qualidade do ensino que precisam ser melhorados, isso gera um quanto de insatisfação. Nós temos um contexto político nacional muito complicado, que nós não sabemos aí nos próximos meses se há um retorno da presidente Dilma ou continua o presidente em exercício Michel Temer, ou se vem novas eleições. Ou seja, há um caldeirão político em que nesse caldeirão político há movimentos partidários claramente trabalhando, ou seja, é importante ganhar as ruas, e ganhar as ruas passa por esse movimento chamado Primavera Estudantil. Tanto é que esse movimento não é nem um movimento local, é um movimento nacional, né? Tem a UNE participando, a Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, apoiando. Então é um contexto local que envolve uma força partidária bem específica que vai se juntar a um contexto nacional com posturas partidárias específicas, que vai se juntar a esse caldo. Quando, no meio da discussão da RGA, professores entrando em greve, se divulga uma parceria público-privada, ainda mais com o nome, aí então o caldeirão está pronto. Né? Isso levou era um momento que eu precisava entrar na secretaria de maneira mais calma para planejar, e já comecei a ter que ir para o front para poder explicar, fazer um hall de entrevista, tentar conversar com os alunos, enfim. Então houve um caldeirão de situações. Tanto é que o senhor assumiu na segunda, a ocupação foi no domingo à noite anterior, né? Exato, foi quando teve a notícia da primeira ocupação, eu falei, então preciso até adiantar meu trâmite, eu nem consegui terminar algumas etapas de trabalho na CEPLAN. E secretário, só para... desculpa, Ana. O governo pensa em buscar judicialmente a reintegração de posse dessas escolas? Por enquanto não. Por enquanto não. Posso dizer que isso é uma coisa que não ocorrerá. Mas a ideia, por enquanto, não é isso. Primeiramente, nós estamos detectando que há vários movimentos, não é um movimento só. Há algum movimento muito mais legítimo, um movimento social que está preocupado com bandeiras e com diálogo. Nós estamos abrindo diálogo, na sexta-feira foi feita uma pré-agenda com os diretores e presidente da AME, que é a Associação Mato Grossense dos Estudantes, e essa agenda eles pediram para cancelar. Então há uma abertura de diálogo, nós vamos conversar com aqueles que foram legítimos. Então essas são as ocupações. O que nós temos percebido é que tem alguns casos de invasões, que não são a mesma coisa. Nesses casos tem havido depredação de escolas, nesses casos uso de bebida alcoólica de menores, nesses casos estão se apropriando da merenda escolar. Né? O movimento legítimo eu sei que não está. Então, aí é invasão. Então isso não será tolerado, e à medida que a gente detectar isso, nós vamos ter que tomar as medidas cabíveis. Se for no diálogo, tanto melhor. O senhor acha que é uma tentativa de criminalização do movimento? Eu digo tanto dessas pessoas que estão invadindo escolas, como pessoas também que são contrárias politicamente à ocupação e alegam que, por exemplo, que as ocupações... Por isso que eu pergunto dessa tentativa de criminalização, que as ocupações são marcadas por sexo e drogas. Tem pais, supostos pais de alunos, que o próprio pessoal da AME não conhece, que está falando disso. O senhor acha que é uma tentativa de criminalização? Porque alguns estudantes alegam isso, né? O que eu vejo é o seguinte, que nesses casos que estão mais próximos de invasões, até o pessoal da AME nos retratou isso. Olha, tem situações que nós não podemos ser responsabilizados, vamos abrir o diálogo naquilo que é correto. Né? A comunidade escolar tem vindo trazer para a secretaria situações em que os pais efetivamente estão preocupados. Então é importante que a gente também esteja atento a um diálogo com a comunidade escolar para a gente resolver a situação da melhor maneira possível. Então o que eu posso dizer com muita segurança é que judicialização, mesmo nesses casos, será a última alternativa. Né? Mas eu não posso descartar, especialmente quando se tratar de situações que não envolvam, né, o movimento de ocupação que está pacífico, que está levando as bandeiras de maneira republicana, sem depredação, sem se apropriar da merenda. Então, feita essa diferenciação, nós podemos efetivamente utilizar da judicialização. Agora, eu não vejo movimentos, nem por parte do governo, nem por parte da comunidade, de tentar fazer uma criminalização. Não é disso que se trata. A gente tem sido muito comedido disso, né, e tentar evitar aí que a situação se torne mais uma luta. Né? A gente quer fazer isso pelo diálogo. Eu acredito que o grande objetivo é o ensino público gratuito de qualidade. Podemos divergir pontualmente no método, no meio, mas a entrega final é a mesma. E se há o objetivo de entrega final a mesma, então acredito que é possível chegar num consenso e conversar. Tanto é que já é a segunda tentativa que eu faço. É muito difícil
quando a escola está num momento de grande efervescência, o diálogo. Então, eu pedi a eles que viessem conversar. Na sexta-feira passada havia uma pré-agenda para as 15 horas e, enfim, não foi possível. Eles pediram mais um tempo para organizar essa vinda, porque eles têm uma rede de contatos, têm um movimento coletivo, enfim. Então nós respeitamos isso, nos colocamos à disposição que a qualquer momento este secretário receberá, garantirá a segurança dos estudantes para que isso ocorra de maneira civilizada. Já foi contactada a Secretaria de Segurança para investigar esses casos? O serviço de inteligência, sim. O serviço de inteligência, sim. Não o serviço de repressão. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, quem é quem na ordem do dia. Então a inteligência foi contactada e está nos auxiliando. Então, desculpa, fica à vontade, não estou querendo me apropriar da conversa, da entrevista, mesmo, né? mas é só porque a gente acompanhou bastante esse assunto e como o senhor falou, o senhor descartou, pelo menos momentaneamente, a questão de reintegração de posse via judicial e também a questão do policiamento ostensivo nas escolas. Então, essas duas coisas, nesse momento, estão descartadas, né? Exato. Inclusive, quando eu estive na Elmas Gataz, que foi a primeira escola invadida, que foi quase com um centro, né? Foi já 2 semanas no domingo, uma das minhas preocupações era com a segurança dos alunos. Era a polícia para garantir segurança, porque houve um episódio, acho que na Dunga Rodrigues, em que houve quase que um assalto lá dentro e colocou em situação de risco. Então eu disse, olha, vamos conversar civilizadamente, a ideia, nós temos um objetivo comum, estou aberto ao diálogo, quero que vocês venham conversar. Lógico que com a própria questão dos professores do RGA, a tensão aumentou. Agora eu acredito que com as novas propostas, a gente já tem um canal aberto de diálogo com o Sintep, e eu tenho a esperança de que venha a chegar num consenso para que todos retornem à aula, e nesse processo também a gente chamar o movimento para dialogar de solo. Agora os professores também vão voltar, estamos num ambiente mais calmo, digamos assim, então é interessante de que a gente possa fazer um bom diálogo e resolver. Então não há, a polícia repressiva não foi acionada. Então, os educadores e alunos, eles trazem algumas preocupações com relação à PPP. Por exemplo, fechamento de escola, extinção de concursos públicos. Alguns se preocupam até com prejuízo na metodologia de ensino. Então, a pergunta é, o que prevê essa proposta de parceria público-privada? Eu sei que o projeto é amplo, né? A gente sabe que o projeto é amplo, mas no básico, para que as pessoas compreendam qual é a proposta real do governo. Exato. O que nós fizemos, na verdade, com o chamamento público e a PMI é uma espécie de provocação, né? Vamos debater um modelo que possa acolher os estudantes, garantir segurança de estudantes e professores. O problema das drogas nas escolas é um problema evidente. O problema do conflito entre adolescentes é outro problema que existe nas escolas. Então a gente pensava, a estrutura do ambiente escolar que nós temos é suficiente para dar conta disso? A resposta vem negativa. Os alunos estão num ambiente que favorece seu desempenho, em que eles estão protegidos? A resposta vem negativa. O Estado tem hoje recursos orçamentários para conseguir levar um programa amplo de reforma que atinge toda a necessidade da rede? A resposta vem negativa. Então, o que nós estruturamos? Um programa chamado Pró-Escolas, que ainda falta alguma formatação para um lançamento oficial, mas que já prevê a construção, reforma e ampliação de pelo menos 175 escolas até o final de 2018, ou seja, dentro do plano plurianual. E este programa envolve majoritariamente, grande parte dele, de investimentos tradicionais. Depois, a gente tem trabalhado esse investimento com parcerias com a comunidade escolar, isso é uma possibilidade, e uma certa municipalização em alguns casos, e só então, digamos assim, residualmente, a tentativa de um modelo alternativo que a gente reputou que a parceria público-privada podia dar resultados. Ela não implica em pagamento de mensalidade, não implica em pagamento de taxas. Até uma das críticas que eu mesmo deixei passar da hora de elaboração do modelo é dizer PPP Gestão Escolar. Eu pedi falei, o nome importa, então tem que ser manutenção escolar para que as coisas fiquem muito claras. Introgestão escolar. Exato, exato. Porque no edital está muito claro que a gestão pedagógica, salário de professores, direção dos serviços, continua na mão da comunidade escolar, coordenada pelo diretor, que é quem efetivamente tem o comando ali. Então o ensino continua público, continua gratuito, a gente espera com melhor qualidade, então não afeta a metodologia, não afeta emprego de ninguém, nem os vigias, né, o serviço de vigilância, nós entendemos que ele pode sim ser prestado pela parceira privada. Mas nos novos casos, os vigilantes contratados não serão substituídos nem mudado o regime deles. Uma dúvida era essa de mudar regime. E os professores continuam exatamente
como estão. Ou seja, não haverá... exato, todos públicos. E aí sim a gente vai tentar fazer o quê? Justamente esse diálogo, porque nós temos contratados, os temporários, e temos os efetivos. Né? O concurso público, hoje estive conversando com o pessoal do Sintep, e o Sintep indica que eles querem concurso público. E eu tenho dito, olha, com a previsão de redução de 25% do custo de manutenção, aí sim nós vamos ter mais condições de aumentar o número de vagas para professor. O senhor está dizendo, então, que não haverá prejuízo pedagógico nessa proposta aí? Nem a gestão administrativa da matéria. Mesmo com essa negativa do senhor, Marco Marrafon, se ao final desse processo de discussão, nesses meses que seguem aí, toda a comunidade escolar, professores, alunos, pais de alunos, a comunidade disser assim, não, senhor Marrafon, o senhor é muito gente boa, Pedro Táxi, idem, só que nós não queremos PPP de jeito nenhum aqui no nosso ensino público. E aí? Não haverá PPP. O governo garante isso? Será democrático? A popular será ouvida, isso eu tenho certeza absoluta. Theo. Mas, secretário, parece que governo e professores, cada um fala uma coisa e cada um tem razões em determinado aspecto. Claro. Porque os professores, eles não são contrários à terceirização de serviços. Isso, por exemplo, o governador diz... O diretor não tem que se preocupar com a reforma da pia, do banheiro da escola. Mas o Sintep nunca falou que é contra isso. O Sintep diz também ser contra a questão das contratações de pessoas. Por exemplo, por que não realizar concurso ao invés de terceirizar isso? E também a gestão que hoje é feita com diretores e a comunidade, o conselho, a partir do momento que entra uma empresa, não interfere nesse aspecto? Veja, o próprio governador, ele é um homem público, de formação pública, enquanto servidor toda a sua carreira. E ele acredita muito no espaço público. A questão é que hoje nós vemos limitações do espaço público, que são limitações muito evidentes. Uma delas é essa despesa com a folha de pessoal. Então você não consegue avançar, né, aquilo que não seria, digamos, atividade fim, na atividade meio, admitir uma redução da despesa com o pessoal pode ser algo plausível, até poder para pagar o RGA integral, até para poder melhorar o salário dos professores. Ou seja, é uma concepção do Estado em que o Estado foca na atividade fim. Saúde, educação, segurança. E a essa atividade fim, eu até penso que pode ir além, eu nem falo tanto da atividade fim, eu penso a gestão estratégica da política pública, aquela parte mais operacional poderia ser pensada de uma outra maneira, em parcerização com a iniciativa privada, mas enfim, aquilo que não é atividade estritamente pedagógica, a gente entende que para fortalecer a atividade pedagógica, dar mais tempo aos diretores, é preciso fazer mecanismos alternativos de parcerização. Isso daria conta de uma nova realidade. Uma realidade onde não mais se discute dicotomicamente, né, ou seja, em oposição o público e o privado. É o público com o privado e o privado com o público. Porque aqui no Brasil nós temos uma cultura muito terrível dessa dicotomia. Geralmente o prejuízo ele é publicizado, socializado. E o lucro é privatizado, né? Uma tônica que a gente vem falando. Agora não, nós precisamos de um modelo de governança em que se fala em interesse coletivo. E esse interesse coletivo pressupõe o quê? Uma matriz de responsabilidades específicas e compliance do público com o privado. E o privado, sim, se não cumprir as metas contratuais, tem que sofrer as sanções. E isso é a grande diferença. Então nós entendemos que nesse contexto, para finalizar, então, é importante avançar na discussão do modelo de novas alternativas. Por quê? A limitação da folha de pagamento ela é muito grande, a limitação dos trâmites burocráticos. Eu vou dizer para você um exemplo que me tocou profundamente. Eu estava na Secretaria de Planejamento, entrei em dia 2 de, posse de 2 de janeiro de 2015, eu já estava lá. A Secretaria de Planejamento hoje, se você for lá, você vai achar que ela está no finalzinho de uma reforma muito bonita, que custou bem pouco, e foi assim, com a economia dos carros alugados que eu deixei de contratar. Eu comecei, dia 2 de janeiro de 2015, eu cheguei lá, eu me senti péssimo, um ambiente de trabalho péssimo. Por quê? As pessoas ali muito boas, gente de primeira linha, trabalhando num ambiente que todo o gesso quebrado, buracos enormes. Havia uma goteira em que o gabinete do secretário, o lixo, caía a goteira dentro. E não era uma reforma que dá para pagar com aquela verba pequena do diretor que vai mensalmente, enfim. Era uma reforma mais robusta. Mas isso durou anos e ninguém resolveu essa goteira. Eu disse, eu vou resolver essa goteira. Fui buscar engenheiros. Na CEPLAN não tem engenheiro e arquiteto trabalhando na área FIM. Pode até ter, mas como gestor, é diferente.
busco na CECID, busco na própria SEDUC, enfim, consegui o secretário Permínio, manda o engenheiro, conseguimos fazer o projeto, deu problema no primeiro termo de referência, fizemos revisão do ato, buscamos um novo termo, abrimos a licitação. Eu demorei 1 ano sem problema de caixa, eu estava dentro do orçamento, no fundo, embaixo do gabinete do governador, para conseguir reformar um telhado dentro da SEDUC. Agora você imagina, eu estou em Cuiabá, com todos os recursos disponíveis, vontade, eu tinha minha equipe da dimensão sistêmica diariamente e eu estou saindo, né? Quando eu saí em maio, 23 de maio de 2016, a reforma não tinha acabado, 1 ano e meio. Então isso é um problema, que é um problema estrutural. Eu te garanto que não é problema, então você não sabe fazer obra. Não é isso, tinha gente de primeira qualidade tocando, mas eram tantos recursos, tantas etapas, desde o início da licitação até a entrega da obra, que você falava, não pode ser esse tempo da vida. Então, a velocidade, a parceria público-privada, ela pressupõe um tempo longo de planejamento, como disse, 400 dias. Não é pegar um editalzinho, uma terra e mandar ver na licitação. Sim. Mas a hora que o negócio entra, ele tem que entrar bem feito. E aí sim, o diretor ele controla o contrato. Ah, pingou aqui. Se você não resolver em 24 horas, nós vamos ter que... Você não vai receber mensalidade. Rapidinho, Theo, para encerrar o bloco. Não, é porque o prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivete, ontem ele declarou... Exato. Criticou as PPPs também. Isso, e lá um exemplo de ensino público e de qualidade também. O senhor não concorda que às vezes é uma questão pontual? Porque nós também temos exemplos de ensinos públicos de qualidade, né? Concordo, tanto que a gente vai estar investindo em relação ao ensino público na grande maioria. A questão é, o prefeito Otaviano, ele é uma pessoa respeitável, ele tem todo o direito de expressar a sua opinião, mas neste quesito especial nós não podemos concordar com ele. Mas ele é um bom gestor na área da educação também. Um bom gestor, ele tem construído. As pesquisas o que me parece, a gente tem construído, inclusive junto com ele, até mencionei antes, é que o Pró-Escolas vai envolver também uma via de municipalização e controle local. Eu acredito muito na gestão democrática local, eu sou, na doutrina federalista, eu sou um descentralizador. Eu acredito no municipalismo e a comunidade mais próxima da escola vai fazer a diferença. Agora, isso não impede que você possa estabelecer diferentes modelos para que a gente construa resultados melhores, inclusive em competição entre eles. Não são todos os lugares que talvez a gente consiga o envolvimento necessário. Nos outros lugares, a gente vai investir nisso também. Bom, dito isso, secretário Marrafão, eu preciso para faturar, o pessoal está falando que eu tenho que faturar aqui. Tem que ir para o intervalo agora? Tem crianças nesse instante, agora obviamente não, mas amanhã, segunda-feira, tem crianças que não vão para a escola porque não tem escola. Parece a música do Raul Seixas, que o professor também não estava lá. Tem gente com medo de ir para a rua que o policial também não vai estar lá. É a greve que está acontecendo aí por conta dos servidores públicos relacionados principalmente ao ERGA, Reposição Geral Anual. O senhor, que foi da CEPLAN, o seu sucessor, que é o Zé Bucic, e mais um que é o Júlio Modesto, foram convocados para daqui a uns dias estarem lá na Assembleia Legislativa prestando esclarecimentos sobre RGA, sobre essa situação, se foi, se não foi, contido na Lei Orçamentária de 2016. Eu gostaria que o senhor dizer a verdade do governo, pelo menos a versão do governo sobre isso, não é? A gente vai falar de RGA com Marco Marrafão após o intervalo comercial, um instante só. Bem, de volta com o programa Conexão Poder, entrevistando Marco Marrafão, secretário de Estado de Educação. Eu deixei uma pergunta e eu vou repetir aqui. Houve uma polêmicazinha provocada pelo seu sucessor, Zé Bucic, dizendo que isso não estava contido, não estava previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual, e aí a Assembleia ficou brava, que ele não devia ter falado isso, que indispôs a Assembleia, e você, o próprio Zé Bucic e o outro secretário lá de gestão, que é o Júlio Modesto, vão ter que ir lá explicar. Explica então aqui, antes de explicar lá, tá essa questão de estar ou não contido na LOA. Tá certo. É preciso dizer o seguinte, a revisão geral anual, ela vinha numa média de 5,6%. De repente, ela explode para 11,28%, o que ninguém esperava devido à inflação que veio no ano. Ele não é, o 11,28%, um direito imediato. Ele é um direito que pressupõe condições. A não ser que você entenda que vai aplicar o texto direto da Constituição e lá não tem índice nenhum que é colocado. Enfim, a LDO, ela vinha previsto com um RGA de 7,5%.
como agora parece que também está na LDO 16, 7,5%. Já a LOA, ela foi feita numa metodologia que abarca os anexos da LDO, mas especialmente é preciso tomar em conta o seguinte: a despesa com o pessoal, ela tem limites que o orçamento suporta, e esse limite é colocado em cima da chamada receita corrente líquida. Então, o que a gente fez? Colocou os limites da despesa com o pessoal, o que inclui a despesa dos salários ordinários, o crescimento vegetativo da folha, as leis de aumento e o RGA, numa rubrica de teto máximo, ou seja, qual é o máximo que eu posso gastar legalmente, sem ferir a responsabilidade fiscal, para organizar esses pagamentos de despesa com o pessoal. Eu não posso enviar uma LOA ilegal. Então isso eu preciso dizer com muita clareza. Então a gente tetou no máximo possível de despesa com o pessoal para que não ferisse a responsabilidade fiscal e mantivesse os percentuais relativos à receita corrente líquida. Eu não posso enviar estourando esse percentual, que isso vai gerar um problema muito sério no próprio cálculo. Então, a gente tetou, fez um cálculo do que podemos dar o máximo de pagamento com os servidores, o que estaria incluído na margem do RGA. Agora... Mas não era uma coisa específica, não era um item específico tratando de RGA. Exato, porque o que se faz? Uma espécie de planilha de cálculo onde você indica os fatores que montou a despesa com o pessoal total. O que aconteceu no decorrer de 2006 é que, primeiro, a receita não performou como se esperava. Ou seja, houve um aumento em relação a 2015, mas esse aumento foi quase um crescimento vegetativo, ou seja, não houve o aumento esperado. Houve aumento, mas não nos modos que se precisava da arrecadação. E depois, houve o aumento da despesa com o pessoal. Houve o crescimento vegetativo, que é a própria progressão das carreiras, e quanto o tempo vai passando, os servidores vão adquirindo direitos de progressão e vão melhorando seu salário, naturalmente, quando ele passa de classe na própria profissão. Também houve o cumprimento das leis de aumento, que foi, os professores já tiveram um aumento em maio de 7%. A Polícia Civil e escrivães tiveram 10%. Então é preciso dizer o seguinte, a questão da LOA em si, ela está posta de maneira absolutamente correta. E os deputados agiram com responsabilidade em todo o processo em que nós fizemos o debate. Foram duas audiências da LOA, 2 da LDO, 2 do Plano Plurianual. Houve muitos questionamentos. Se você pegar historicamente, nunca houve uma lei orçamentária, uma lei de diretrizes orçamentárias tão debatida. Eu fui sabatinado à exaustão, desde a explicação de políticas transversais, enfim. E no passo seguinte, o que nós temos havendo a determinação de pagar, se o orçamento previsto para a despesa não cumprir, o que se faz? Porque a grande mudança, o grande ganho da lei orçamentária de 2015, ela já é considerada um exemplo em vários estados. Tenho conversado com estudiosos da matéria, os índices delas estão bem colocados na sua organização, foi justamente a sua proximidade com a arrecadação. Então quer dizer o seguinte, que se faltar orçamento é porque está faltando dinheiro em caixa. Antes não, ela era descolada da arrecadação. Sim. Então foi pensado da seguinte maneira, a estratégia de elaboração da LOA foi estabelecer qual o máximo que nós podemos gastar. A impressão que dá, secretário, é que o governo técnico foi, no mínimo, negligente ou subestimou essa questão do RGA. Porque, veja bem... Ana, eu preciso discordar veementemente de você. Só concluindo. Dizer, porque olha só, o governo técnico obedeceu à legislação e estabeleceu o teto no máximo. Se eu tiro e destaco o RGA alguma coisa, eu tenho que tirar de salário. Sim, secretário, mas veja bem. A questão é o seguinte... Mas o RGA, secretário... É com relação, só para concluir, é com relação a essa discussão que hoje preocupa e causa preocupação em todo o Estado. Por exemplo, se o reajuste de 11,28% já estava previsto em lei, se o governo tinha consciência de que esse pagamento não seria possível, e aí a gente tem um monte de servidores sedentos e necessitam desse reajuste. O governo não teria uma outra alternativa para evitar toda essa situação? Eu me pergunto, quando eu digo que ele foi negligente, ou no mínimo subestimou essa discussão, é nesse sentido. Ah, perfeito. Porque a questão é que você não pode simplesmente ignorar o parâmetro de 49%. Independente do que seja na rubrica salário, RGA, margem de consignação. A gente estabeleceu no máximo possível. E o que nós temos? O que é o orçamento? Porque o grande problema é que essa questão é muito complexa e mesmo não ficou muito claro até hoje para a maioria das pessoas como isso foi construído e digamos, a sua perfeição técnica. Porque a gente conseguiu elevar o máximo possível da capacidade de pagamento, inclusive do RGA. E como eu disse, não tem efeito prático nenhum, é uma discussão absolutamente inodora. Porque se tiver receita em caixa, dinheiro em caixa e a receita corrente líquida sobe, eu elevo o meu teto. E como eu elevo o meu teto orçamentariamente? Fazendo o remanejamento. Então é uma discussão de tal monta complexa
que a grande maioria das pessoas não entenderam, tanto que às vezes as informações, né, entre os próprios deputados chegam desencontradas. Como a gente participou desde o início desse processo, eu entendi muito bem o que foi feito, que foi o quê? Dizer quanto nós podemos gastar com o pessoal dentro dos limites legais. X. Vamos elevar isso ao máximo. Por quê? Eu não tenho condições de prever exatamente o futuro. A gente tem errado pouco até na LOA, mas as condições variáveis não estavam quando a gente manda a LOA, não tinha sido divulgado o NPC, salvo engano, para dizer que era 11. Tanto que agora a LDO foi com 7,5, eu não posso te dizer que vai ser 7,5 lá em maio de 2017, porque a inflação nesse período anda. Então você manda a LDO em maio e ela conta para a inflação ainda de maio a dezembro. Nós não conseguimos prever esse processo de impeachment tão terrível em maio. Então ele é uma previsão. Quando você estabelece, dizer, olha, isso é o máximo que eu posso gastar, e joga no máximo, você está sinalizando para os servidores, eu consigo ir dentro da legalidade até aqui. E a gente foi no teto dela. Isso está incluso o RGA. Era só não ter crescido vegetativo ou a receita até aumentada. Por que o Zé Bucic disse que é impossível atender aos servidores mais do que o governo já propôs? E uma resposta imediata disso aí, que ele não estaria tão certo, que ele não estava tão certo, foi que sexta-feira agora houve a nova proposta do governo, ou seja, aquela ocasião já estava aberta ao diálogo, né? Exato. Quer dizer, ele propôs, falou isso e depois ele falou a questão do RGA que soou como uma bomba aí. A grande questão é que é justamente esse padrão de receita dinâmica. Entendeu? Quando a gente estabelece novas medidas e o Pacto para o Mato Grosso chamou o setor de indústria e comércio, estabeleceu, nós tivemos aí, salvo engano, 136 empresas descredenciadas dos incentivos fiscais na semana passada. Então isso significa que nós vamos cumprir a margem de diminuição de incentivos fiscais. Nós estamos chamando o setor produtivo para discutir a própria, né, via investimento, aumentar a sua contribuição. Mas a pergunta é, o Bucic foi precipitado quando ele disse isso aí? Que, nas duas questões, a questão que não tem mais como fazer, o governo não tem como atender e que não estava previsto na LOA. Paulo, mas ele refletiu a opinião da Câmara Fiscal naquele momento. Simplesmente isso, a Câmara Fiscal ela é formada por técnicos de várias secretarias, tem da Fazenda, da Secretaria de Gestão, da Secretaria de Planejamento. Isso foi a gente resgatou a Câmara Fiscal, que era algo muito importante para debater as finanças do Estado com o prisma da responsabilidade. Então, o governador propriamente esteve com a Câmara Fiscal tentando alargar, dizendo, vamos pegar isso aqui, vamos puxar lá, buscar e levar o máximo possível, né? A gente fala assim, estressar a equipe para que ela possa, digamos, espremer o limão e ir buscando as fontes. Só que isso demandou pactos políticos que ele não tinha controle. Ele não pode, ele tem que lidar com a receita que ele tem. Na medida que o governador fala assim, não, vamos buscar com o comércio mais 100 milhões de reais. É uma decisão política que aí então incrementa, aí dá para ir mais um pouquinho. Mas não pode, então, com isso, não se pode descartar que ainda pode ocorrer melhorias nessas propostas aí que estão por vir. Porque eu descartaria por conta a gente já buscou todas as possibilidades. Vamos reduzir o DODES, conversou com os poderes. Vamos conversar com o comércio. Então nós já estamos chegando num ponto que a gente já não olha mais muito horizonte para onde a gente ter essa decisão política. Então a decisão política ela embasa a técnica. Naquele momento há um parecer técnico. Esse parecer técnico reflete aquela leitura de quanto de arrecadação você tem. Se há um acordo com os poderes para diminuir o DODES, o parecer técnico pode evoluir um pouquinho. Se há um acordo com o setor produtivo para ajudar na arrecadação, aumenta mais um pouquinho. Aí ele vai a Brasília. Se a União o presidente Temer diz, vamos pagar o FEX, mais um pouquinho, entendeu? Então, essa dinâmica, o espelho técnico pode ocorrer a qualquer momento, não dá conta. Mas pode ocorrer a qualquer momento. Então, você me pergunta, quando foi maio? Imagine, a gente não queria de maneira alguma estressar o servidor com toda essa questão. Mas naquele momento, o horizonte estava tão nebuloso que a gente não conseguia ir além do que foi dito. Olha, vamos aguardar quando o governador disse, não vou dar o RGA agora. Ele disse, me deem mais um mês até junho para a gente preparar uma proposta. Começo de junho vem a primeira proposta. Olha, e aí a gente foi em cima. Eu citei aqui agora a questão o parcelamento. Aliás, eu tenho informação também que o Fórum Sindical não deve aceitar essa proposta sexta-feira, porque eles não abrem mão de que seja pago dentro do ano. 2017, um novo ano que vai se basear pela base inflacionária de 2016. Não é? Se 2016 fechar com a inflação de 10%, vamos supor, né? Só que lá em maio de 2017, o governo do estado vai estar pagando 2016, quer dizer, aí vai acumular tudo, vai ser outra bronca, outra briga, nova greve, enfim. O governo não consegue planejar isso, organizar isso. Paulo, o Mato Grosso não está isolado do Brasil.
o estado de Mato Grosso foi o que ofereceu o maior RGA desse ano e um dos 3 estados que está pagando alguma coisa de RGA. Isso, gente? Não é nivelar por baixo, Paulo, porque eu não posso... Se você ter uma ideia, em 2008, a crise do Obama... Porque os outros estão mal, o Mato Grosso tem que o nosso planejamento gerou um superávit primário para pagamento da dívida de 1 bilhão e 200, enquanto a gente recebeu 300 milhões negativos oriundo de 2014. A gestão fiscal e o planejamento tem sido feito com absoluta competência e responsabilidade. A questão é que o PIB brasileiro na crise de 2008-2009 abaixou 2,2%. Na crise de 2015, abaixou 4,2%. Para nós, isso significa o quê? O dobro do impacto. Agora, o Mato Grosso não está fora do Brasil. O Mato Grosso está arrecadando, gente. Tem arrecadação, um estado movido pelo agronegócio principalmente, que estão querendo taxar o agronegócio aí, um estado movido pelo agronegócio está faturando todo, está entrando no caixa do governo. Está entrando muito menos do que deveria entrar. Está entrando. Nós tivemos 80% a menos de repasse. A deputada Janaína, o deputado Zeca e o deputado Emanuel estão dizendo aí que já entrou aí, ó, nesses primeiros 4, já entraram nesses 4 primeiros meses do ano aí, algo equivalente a 1 milhão, pelo menos, por mês, não é? Quer dizer, o governo já teria aí um caixa considerável para... Não tem, eles simplesmente ignoram o aumento da receita, que foi quase 10 pontos a mais, aliás, a menos do que o aumento da despesa deixado pelas leis lá de trás. Ou seja, a receita aumentou 6%, enquanto a despesa do pessoal vai a 15%. Estamos falando de uma diferença de 10 pontos. Nós estamos falando de um ano em que a União deixou de passar 80% dos recursos. Nós estamos falando de um ano em que o FPE, que é Fundo de Participação dos Estados, caiu 15%. Nós estamos falando de um ano em que o FEX veio pago parceladamente o de 2014, porque 15 não entrou, agora em 16 que entrou o 15 e ainda estão devendo o 16. Então o Brasil está afetando o Mato Grosso de maneira forte. Se não fosse administrado com competência, nós não pagávamos 1 bilhão e 200 milhões de dívida de obras da Copa que não foram contempladas. E o salário está em dia, pago no dia 30 do mês, o 13º está no dia do aniversário e nós ainda estamos pagando a dívida para não travar o Estado. Então é preciso dizer com muita clareza, quando se fala na arrecadação sozinha, se ignora o que deveria ser muito maior, se ignora as despesas de pessoais feitas por leis lá de trás, ou seja, o famoso cheque sem fundo. Nós tivemos vários aumentos dados com absoluta irresponsabilidade, aumentos que vão afetar gerações de mato-grossenses por próximos 30 anos, não é o governo Pedro Taques, e esses aumentos são previstos aí para o futuro e concentraram em 2015. As obras da Copa, 1 bilhão e 200 de dívida ao ano, é muita coisa. Olha o tanto de creche, de escola, de estrada, de hospital que nós estamos deixando de fazer. Sim. Por quê? Foi feito financiamentos na ordem de 4 bilhões. Nunca um governador teve tanto recurso de investimento como o governador Silva Barbosa do ano de 2011 e 2014. E, no entanto, não entregou nada. Agora, alguém tem que pagar a conta veio agora. E nós estamos agindo com responsabilidade, competência para pagar essa conta. Qual que seria a solução para solucionar de vez essa discussão com relação ao RGA? Nossa, a proposta que foi feita na sexta-feira era uma proposta muito boa. Mas era muito boa há 15 dias atrás, uma outra proposta, quer dizer Sim. Pode ser... Eu já estou achando que... Nessa situação que a gente enfrenta hoje, domingo, qual seria a solução? O secretário Paulo Taques, na reunião de sexta-feira, eu estava presente, ele disse, olha, o fórum sindical mais vitorioso do Brasil é o de Mato Grosso, por ter conseguido arrancar uma proposta dessa. Foi quando eu entrei, Os outros estados estão chegando em 5% sem retroatividade, sem perspectiva de entrar. Isso só 3, porque os 24 estados da federação fizeram 0. 15 já estão parcelando salário. Essa realidade. Pois é, mas aí que eu emendei aí, isso não é nivelar por baixo, né? Foi quando eu falei, isso não é nivelar por baixo. Porque uma coisa é o que eles estão, o drama que eles estão passando, outra coisa é o que o Mato Grosso está passando, um estado Paulão, rico, Paulão, produtor. 24 estados, Paulão, todos eles são produtores também, cara. Tem mas gente Mato Grosso... industrializado, ou seja, são estados potentes, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Minas Gerais está parcelando salário, pagando até o dia 7 do mês, R$2.000, a primeira etapa. Isso é gestão com responsabilidade. E aí tem uma greve agora, se não bastasse, tem uma greve aí que o Detran que arrecada está em greve, tem o INDEA está em greve, quer dizer, está deixando de arrecadar. E a solução para isso tudo? E aí não supera. Porque assim... Qual que é a solução, segundo a Ana? O cumprimento da lei. A lei de responsabilidade fiscal está aí, nós não podemos fugir dela. Infelizmente ela existe. Tá é um fato posto. Como você vai dizer? Vamos ignorar e vamos deixar de cumprir. Lá quando a gente estava falando de PPP lá, diz que o Marrafon
teria interesse direto, quando falava de MTPAR, nas empresas, então, nesse assunto da consolidação da MTPAR. Que o senhor explicasse desse seu posicionamento sobre isso, né? Claro. Para não dizer que não falei das flores, e que o senhor desse suas considerações finais. Esse é o exemplo típico de um absurdo da maldade humana, né? A fofoca na política, ela existe desde a Roma Antiga e talvez não vai ser agora no estado de Mato Grosso que ela vai acabar. Gente, a MTPAR é uma empresa pública. O seu capital é formado quase que 100% pelo capital do Estado. Este secretário, Marco Marrafon, não tem nenhum por cento, não é dono de nada, nem é sócio. E além disso, não é a MTPAR que vai ser a gestora das unidades de parceria privada, ela é apenas a empresa modeladora, né? O que acontece é que existe um conselho de administração onde um representante do governo está nesse conselho. Esse representante sou eu e o meu CPF está envolvido lá, mas como representante do governo. Então a empresa é pública, eu não sou dono da MTPAR de maneira alguma. Então foi uma grande maledicência, uma fofoca, digamos, do mal. Do mal, mostrando aquilo que eu disse antes. Tem muita maldade nessa história toda, mas faz parte do jogo político, cabe a gente vir a público e dizer a verdade. Perguntar, está respondido. Exato. E outra coisa, não tem também interesse da MTPAR, porque ela só modela, ela sai da jogada. Assim que começa a licitação, tem que definir o negócio, ela não sai de cena. Exato, não tem mais. No mais, eu queria dizer que é um grande desafio, né, a Secretaria de Educação. Esse desafio só não pode ser maior do que o sonho da gente de transformar essa realidade. E que a gente tem projetos muito inovadores, o Pró-Escolas vem aí, estamos fazendo parcerias de inovação, vamos trazer uma outra perspectiva para, junto com a formação dos professores, fazer um ensino de qualidade, um ensino público, onde a gente consiga tornar atrativo ao aluno, ampliar a rede de escolas integrais. Então nós estamos aí muito otimistas, sabemos que não vai ser fácil, mas se fosse para ser fácil, né, não precisava ser um desafio tão grande. Então, eu acredito nesse sonho, o sonho tem que ser grande mesmo, para que a gente possa, junto, eu conto, né, com a compreensão em determinados momentos, quando for preciso dizer não, o apoio quando for preciso dizer sim, estabelecer parcerias. Eu acredito muito na comunidade escolar, na democracia de local, para que a gente possa construir a escola do futuro que resolva os problemas do presente. Marco Marrafon, secretário de Estado de Planejamento, planejamento não, agora de Saúde, perdão, também de Saúde também não, de Educação, secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, obrigado pela sua participação de novo. Vou deixar aqui um presente, uma lembrancinha, coisa de pobre, quando a gente fala lembrancinha, remete à pobreza, mas na verdade isso aqui é um especial presente para o senhor, mais uma canequinha. Pode abrir aí, não é nenhuma pegadinha não. Pode abrir, não é a caixinha vazia? Pode abrir. Olha, gente, não é a caixinha vazia. Aqui, uma gentileza da Tubarão Esportes. Obrigado por ter vindo aqui. Eu levei um pito já que eu tenho que encerrar aqui a entrevista. Até mais.